Alô, amigos. 8 da noite, Complexo Esportivo da Univates, Copa Farroupilha. Estamos falando de futsal. Semifinal, primeiro jogo, Alaf contra Santa Cruz. Na semana que vem, o jogo da volta. É hora de ir para o ginásio. Dar um voto de confiança para a moçada que venceu no sábado passado, criou mais moral. E como é semifinal de uma competição, é interessante ir para a decisão, para começar a marcar de novo território, começar a escrever uma história diferente com o trabalho que está sendo feito. No fim de semana, o jogo é em Bagé, mas aí é a Série B do Campeonato de Futsal do Rio Grande do Sul. Vamos lá! Complexo Esportivo da Univas, hoje, às 8 da noite. O Grêmio foi eliminado pelo Fluminense. O filme, na verdade, ele se repete. Aquela história de que será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Caiu. O Grêmio foi eliminado pelo Corinthians e foi eliminado pelo Fluminense. Duas equipes que estão na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E praticamente com o mesmo enredo, da mesma maneira. Então eu acho que tem algumas coisas que já começam a ficar batidas demais. Por exemplo, o tempo de convivência de técnico com jogadores é um problema. O tempo em que as explicações são dadas sem fundamento nenhum para justificar que a culpa sempre é de alguém, e eu defendo o meu grupo e eu não tenho nada que ver com o que deu de errado, porque é a logística, é a CBF, enfim, alguém é que tem responsabilidade do que não está acontecendo. Eu quero só me deter nas cobranças de penalidades máximas. Contra o Corinthians, o Grêmio foi horrível na cobrança. O Pavão não fez, o Cristaldo não fez, o Edenilson não fez. Ontem, o Pavão e o Edenilson não estavam para bater. O Edenilson nem na relação estava e o Pavão já tinha sido substituído. Só o Cristaldo ficou para bater. E aí eu pergunto, o Cristaldo está emocionalmente bem para fazer isso? Se contra o Corinthians ele já estava desmotivado, pelo menos a impressão que se teve no semblante do vivente. E se vocês olharem o pênalti contra o Corinthians e o pênalti de ontem, é da mesma maneira e com a mesma determinação. Foi porque estava incomodado e bateu do jeito que bateu. O Renato precisa pensar algumas questões em relação ao time. Como, por exemplo, ele não pode mais deixar o Monsalvo no banco de reservas. Não pode deixar. Ele precisa jogar ou no lugar de alguém ali no meio, onde estava, de repente, os três zagueiros, tem que abrir mão. O Eli volta, daí tem que jogar com o Gemerson ou com o Gustavo Martins. Ele precisa ter o Dodi e o Vila Sante. Aí é que o Monsalvo pode aparecer. Ou ele bota o Cristaldo e aí passa o Monsalvo por lugar do Pavão, porque o Pavão não vai conseguir dar para o Grêmio o que ele precisa. E aí fica muito isolado na frente o Bright White, que lá no time onde ele jogava, ele era o batedor oficial de pênaltis. E o Renato tirou ele aos 40 minutos do segundo tempo para botar quem? Natan Pescador. Mas o Natan Pescador não está com confiança nem para jogar, quanto mais para bater pênalti. É uma situação complicada. Então o Renato tem que parar de dizer que a imprensa não entende porque na faculdade não aprendeu futebol, de que ele é pago para pensar e pensar mal. Algumas decisões elas são horríveis. Por exemplo, em Caxias, contra o Bahia, ele não botou o Gustavo Nunes porque ele estava sendo vendido. E ontem ele botou o Gustavo Nunes. Sim, mas se estava sendo vendido em Caxias, ontem já estava vendido. E aí o menino foi lá e ainda fez o gol. Teve 3 finalizações. Uma acabou indo para o fundo da rede e levou o jogo para os pênaltis. Então o Renato precisa trazer de volta para o Grêmio pelo menos o espírito de competir, coisa que o Grêmio perdeu. Aquele
E time do Grêmio pegador, entrega total dentro do jogo, já era. O primeiro tempo foi 2, era para ser mais. O segundo tempo até que equilibrou um pouco. E aí o time do Fluminense também com limitações, vamos combinar, porque ele não está de graça na ponta de baixo, colaborou um pouco também nesse sentido. Então foi um time apático. E eu acho que essa situação ela está vindo de cima para baixo. Comando técnico com o grupo. Há um desgaste muito grande na minha avaliação entre essa conexão de jogadores com a comissão técnica chamada Renato Portaluppi. Tem plano B? Não sei. O Grêmio agora só tem uma competição. Renato, não precisa mais pensar tanto. Pode cobrar um pouquinho menos, porque agora a CBF não tem mais culpa de nada. Só tem uma competição para jogar. É o que sobrou. E te puxa, porque senão o Grêmio vai para a B mais uma vez. Dedinho, compartilhe. Estamos agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.